Bom dia, boa noite. Shavuot, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora. A pergunta da semana é muito interessante e é diferente. Mudou na última hora. Os últimos serão os primeiros? Interessante que realmente por último mudou o título, que é o começo, que é o primeiro da apresentação. Inclusive, vocês podem reparar pela foto que ela não tem a ver com esse tema, porque o tema antes era firme e forte. E aí tinha esse balanço, que parece uma coisa instável, que você vê que tem a ver também com essa sirá, com esse discurso. Mas, depois de ter já estudado e preparado durante algumas vezes, quando eu cheguei no último slide, eu resolvi mudar, porque realmente eu peguei esse ponto especial do que acontece por último, quando se completa a partida, quando se termina o jogo, quando você está no último minuto, na última semana, minuto da geração, quando vai ter a definição já, o final. E isso é que é importante, que a gente tem que viver com esse último momento agora, em cada segundo, a gente está completando, tornando firme e forte. E são esses detalhes que a gente deixa por último, que dão a força, o vigor. A gente está no projeto do Likutei Sirot, esse é o volume 31 de livros, de volumes de discurso racídico do Rebbe de Lubavitch, é a Parashat Vayakhel, né, junto com Pekudei, outros parashot do livro Shemot, que a gente termina assim o livro Shemot do Êxodo. Essa é a sirá número 1. Então, no capítulo 35 de Shemot, Parashat Vayakhel, na verdade fala, esse é o segundo versículo, o primeiro fala sobre o Shabat, e continua falando, você vai fazer trabalho durante 6 dias, quando chegar no 7º dia, vai ser Kodesh, Shabbat Shabbaton Lashem, e depois fala que todos que fizerem Melachá não terão uma boa consequência, quem fizer um trabalho no Shabbat. E Urash explica sobre esse versículo 2, o que é Sheish Etamim, o que são 6 dias, é que falou sobre o Shabbat antes de falar sobre todos os mandamentos, todas as ordens para a construção do Mishkan, para os trabalhos do Mishkan, que é o tabernáculo, o santuário no deserto, o templo móvel que tinha no deserto. Então, no começo da Parashá fala sobre o Shabbat, depois logo fala sobre a construção do Mishkan, como Urash explica aqui no verso 2. Depois, no verso 5, Urash diz que já explicou tudo sobre o Mishkan nas outras 3 parashot que tem, que é Terumá, Tetzaveh e Kitissá. Essas duas realmente repetem vários detalhes. Né? Urash fala aqui que Var Peraste, Debat Mishkan, as doações do Mishkan, eu já expliquei, e todos os seus trabalhos no Makom, no lugar que foram ordenados. Mesmo assim, Urash explica coisas aqui nessa nossa parashá que não explicou antes. Como, por exemplo, no verso 11, Urash fala 3 coisas. Mishkan, né, o Mishkan, aqui no caso, Urash está falando que são as cortinas, as de baixo, as inferiores, cortinas inferiores, que se via e que eram chamadas de Mishkan. O Haló, a tenda, né, que é a tenda onde tem as coberturas, as cortinas de cabra, que eram feitas de telhado. E Mirseu, né, as coberturas, as coberturas, as peles de carneiro, e os terrashim, que a gente já explicou numa outra sirá, esse unicórnio, esse animal especial que tinha essa pele, o couro todo colorido. Na verdade, não tem como saber o significado desses itens antes, quando foram ordenados
no seu lugar em Terumá, Tetzaveh e Kitissá. Mesmo assim, sobre o verso 18, o Rashi explica o que são Yetedot HaMishkan, os pinos do Mishkan, Vetod HaChatzer, os pinos do pátio, e os Metrehem, que são as cordas. Então, o Rashi explica que Yetedot, ele explicou isso antes em Terumá, que é Litkoa. Desculpa, ele explica agora aqui em Vayakel. Yetedot, os pinos são para fixar de forma firme, firme e forte, e amarrar com ele a parte final das cortinas, né, das coberturas na terra, para que não balançassem com o vento. E fala o que são os Meitreim, são os Ravalim, que são as cordas para amarrar. E Rashi já explicou isso assim mesmo no lugar que foram danados na Parashat Trumá, né? Que aí é em Shemot, não no 35, que agora no 27. Lechol Klei Mishkan, e todos os utensílios do Mishkan, com todos os seus trabalhos e todos os seus pinos, né? E os pinos do pátio, que eram de cobre. Ele explica o que são esses pinos no 19, né? Nesse versículo 19, que são como esses ganchos, esses pinos de cobre, que são feitos junto com a cortina da tenda, né, do Ohel, e também para os pátios, né, para o pátio, que eles são fixados, são amarrados nas cordas em volta para ficarem bem esticados, para que o vento não os levantasse. Então, por que precisa voltar a explicar aqui? Mesmo os Meitrehem, que ele não explica antes, não foram explicados antes, não precisa explicar agora de novo, já que se entendeu nessa explicação que teve dos pinos antes, que os pinos eram amarrados nos Meitrehem, nas cordas. Então, o que essas cordas? Que tinham em volta, né, para que eles ficassem esticados. Então, precisa entender que assim que o Rashi aqui fala que esses pinos eram presos com força, Yetedot Litkoa, né, que eram fixados, firmes, para amarrar bem o final, né, das cortinas. Enquanto que no final de Terumá, né, que veio antes, ele fala diferentemente. Ele fala que eu não sei se eles são presos na terra, ou amarrados, ou colocado com o peso para que fique esticado, e que não fique balançando no vento. E eu acho que eles são realmente são fixados na terra, por isso são chamados Yetedot, né, que é um pino que ele é firme, que é fixado. Né? E tem um trecho em Yeshayahu que ajuda a entender isso, o que são esses pinos, esses ganchos. E agora, quando vai direto ao assunto e diz, com base na conclusão de antes, que realmente ele acha que são fixados, né? Takua, que é bem preso, né? Firme, e baseado no que foi falado, a gente fala agora que realmente é Takua, que é bem fixado. Porque Rashi ficou com essa dúvida antes, eu não sei o que é, eu acho que é assim, né? Mesmo que fosse um aluno dele que tivesse complementado e falado, realmente eu acho que é fixo, firme, porque teve essa diferença e só agora que ele vai e confirma, conclui. Isso tudo tá ligado, uma coisa ligada com a outra, que no final realmente você consegue completar. Os últimos, né, que são os primeiros, é os que botam a bola na rede, é que levantam a taça, é que correm pro abraço. Isso é o último, é o que eu ri por último, e melhor também, é um título que eu pensei em colocar. E a gente tem aqui no versículo 14, nossa Parashá, no capítulo 35, que fala sobre o Shemen HaMaor, né, o azeite que era usado para luminária, né, para menorá, que o Rashi explica aqui que também isso, né, mesmo o óleo, o azeite que era usado para menorá, precisava ter sabedoria. O sábio de coração, Chachamei Lev, que ele faz com que seja diferente de todos os outros azeites.
em princípio podemos entender simplesmente, baseado na explicação do Rashi aqui sobre o azeite, na nossa paraxá, que todos os itens do Mishkan precisavam da sabedoria do sábio de coração para saber como preparar, porque é o Mishkan, é o tabernáculo, é o santuário, é o templo de Hashem no deserto, assim como no Beit HaMikdash. Na Parashat Terumah se falou das peças que não precisavam de uma sabedoria especial, né? Peças que eram para montar e desmontar, que eram comuns, acessórios. Aqui os pinos fazem parte das cortinas, que é um item especial do Mishkan, que completa, que dá acabamento, que reveste o Mishkan, que contemplava essas cortinas, esses itens não podiam ficar ao léu, balançando, solto no vento. Tinham que ser perfeitamente esticadas. Então os pinos e cordas fazem parte das cortinas. É como se fosse um kit que fiquem firme e forte, como eu falei que era o título, que não é para ficar balançando, que nem aquele pneu na imagem da nossa paraxá. Concluindo e terminando, que o último é que é melhor, né? Que vai ser o primeiro, os últimos. Aqui Rashi enfatiza que faziam parte da construção, que eram presos e fixados, takua, fortemente na terra. Não eram itens sobressalentes, adicionais ou acessórios. Concluindo que o Rebbe traz uma orientação para a gente fundamental, para os sábios de coração de todas as gerações, que são aqueles que cuidam da educação, que passam adiante. Isso é qualquer um que tem, né, que treina, que ensina, que educa. Né, como está na Halachá, no Rambam, que fala que é uma mitzvah para cada sábio e sábio de Israel ensinar os alunos, que não são só os filhos, né, os alunos em geral, né, mesmo aqueles que não são seus filhos, de modo que lhe aspia, que influencie, que fique gravado, marcado na pessoa. Que mesmo os pinos e as cordas que são superficiais, são periféricos, parecem supérfluos, devem ficar fixos, firmes, fortes, com sabedoria e coração. Precisa de um modo que não fique solto no vento e que não fique à toa. Que mesmo uma tempestade com ventos fortes não o faça balançar. E o Alter Rebbe fala sobre o Avraham Avinu, o nosso primeiro patriarca, quando tem o verso que fala em Toldot, Ekev Asher Shama Avraham Bekoli, fala Ekev, já que, mas usa a palavra que é ligado com calcanhar, que já que, finalmente, o calcanhar se percebe que Avraham, ele guardou todas as minhas mitzvot, as minhas leis, a minha Torá. Segundo o Rebbe, quer dizer que, no final das contas, ele usou toda a sua estatura, desde a cabeça, o corpo e os pés do Avraham, até mesmo os calcanhares, que é o Ekev, ouviram os mandamentos de Hashem e se dedicaram, foram até o fim, até o último. Então, a gente vê em Devarim, que vai ter depois, que o Rashi explica, logo no primeiro versículo, que Kol mitzvah, toda a mitzvah, quer dizer que só é considerado quem termina a mitzvah, né, quem recebe o nome da mitzvah, é aquele que o completa, aquele que completa a mitzvah, que completa o livro, que completa o último capítulo. Mesmo faltando só um detalhe, ainda não completou. Então, quem completa é quem ganha o mérito de completar o álbum, ganhar, levantar a taça, declarar a vitória, se tornar o campeão. Por isso que a paraxá que aparece isso em Devarim é justamente Ekev, que fala sobre calcanhar. E nós estamos na geração do Ekev, Ikveda de Meshiach, o calcanhar do Mashiach, que a gente completou, ganhou o mérito e tem a garantia que a nossa geração é que não vai voar tudo que foi feito até agora, não vai com o vento, não ficará solto. É um encorajamento especial, grande para a nossa geração, do calcanhar de Mashiach, que somente a nossa geração, que afinal é a geração que completará os birurim, tudo que tinha que ser final, que já foi feito, com os pinos nas bainhas das cortinas que fixavam na terra, e nós levantaremos a taça e vamos gritar com força e firmeza, Mashiach now, já chegou o Mashiach, já chegou a redenção, agora somos os últimos que seremos os primeiros e vamos, e melhor por último, com a redenção agora já. Shabbat Shalom Mashiach now.